Bom dia, meus queridos. Hoje daremos início ao capítulo 10, falando do Brasil Império, período regencial. É comum associarmos à história do Brasil a ausência de conflitos. Em comparação com países vizinhos da América Latina ou com os Estados Unidos, de fato não tivemos uma grande guerra para conseguir a independência. A emancipação política do Brasil foi proclamada aí por Dom Pedro, príncipe de Portugal, sem nenhum conflito armado. E a imagem que vocês estão vendo retrata uma das muitas revoltas que ocorreram no Brasil na década de 1830, a Revolução Farroupilha, né? No período que se iniciou com a abdicação aí de Dom Pedro I, romperam-se definitivamente os laços entre o Brasil e o governo de português, né, Portugal. Como Pedro de Alcântara estava com apenas 5 anos, o poder ficou nas mãos de regentes durante a década de 1830. Desde criança, vocês podem ver aí a imagem de Pedro Alcântara, esteve associada aí aos símbolos da pátria. Segundo relatos, no dia em que Dom Pedro I partiu, o menino foi levado de carruagem, chorando e aterrorizado pelo barulho da multidão que gritava: "Viva Dom Pedro II!". A pessoa mais próxima dele era a Aiaia, dama de companhia, encarregada aí da educação doméstica, Dona Mariana, a quem o pequeno Pedro chamava de da dama, né? Conforme aí previsto na Constituição de 1824, na ausência do imperador e na impossibilidade de um herdeiro assumir o trono, o poder deveria ser entregue a 3 regentes. A regência trina, provisória, era formada pelos senadores Nicolau Pereira de Campos Vergueiro e José Joaquim Carneiro de Campos, além do brigadeiro Francisco de Lima e Silva. Esses 3 regentes permaneceram aí no poder até junho de 1831, quando foram realizadas eleições para a escolha da regência trina permanente, que deveria governar o país pelos próximos 4 anos. Nessa fase, definiram-se as tendências políticas que predominaram aí durante o Império, conservadores de um lado, liberais de outro. Cada grupo desejava assegurar prestígios e privilégios, ou seja, ambos queriam poder apenas para se beneficiarem das vantagens por ele concedidas. Bem, aí tem um comentário do historiador Boris Fausto, espero que vocês leiam, muito interessante esse comentário dele. Assim, de 1831 a 1837, a vitória foi dos liberais moderados. De 1837 a 1840, a situação se inverteu para a chamada reação conservadora, que teve consequências decisivas para a história do país. Aí vocês vão conhecer alguns acontecimentos políticos e econômicos mais importantes aí do período regencial através desse esquema. Regências trinas. Trinas vem de 3, porque eram regidas por 3 pessoas. Logo após a abdicação de Dom Pedro I, foi estabelecida a regência trina provisória. Em junho de 1831, a lei regencial instituiu a regência trina permanente, que durou até 1835. A lei regencial suprimiu o poder das regências de dissolver a Câmara e de suspender as liberdades constitucionais, impedindo que o Executivo se sobrepôsse ao Parlamento. Os liberais moderados no poder precisavam lidar com 2 questões: a manutenção da ordem pública e as pressões federalistas que vinham das províncias. Lembrando, províncias, cidades. O primeiro ponto, a ordem pública, foi resolvido por meio da criação, em agosto de 1831, da Guarda Nacional. O Exército Brasileiro existia desde 1822, mas enfrentava 2 fatores preocupantes: o alto número de portugueses em seus postos de comando e a constituição de sua base, formada aí por pessoas de baixa renda que podiam se amotinar a qualquer momento e não traziam segurança para as autoridades.
A solução encontrada, então, foi a criação da Guarda Nacional, formada por cidadãos com renda mínima de R$200 mil nas maiores cidades e R$100 mil nas demais. O objetivo da Guarda era manter a paz interna e enfraquecer os grupos do Exército que poderiam se rebelar contra o Estado. Organizada pelos grandes proprietários de terras, que recebiam o título de coronel, reforçou aí o poder em nível local, mediante o emprego das armas com a aprovação do próprio Estado. O segundo ponto relativo ao federalismo foi o tratado no ato adicional de 12 de agosto de 1834. Esse ato ele promoveu uma reforma na Constituição de 1824, garantindo aí mais autonomia às províncias por meio da concessão de orçamentos próprios e o direito de cobrar os impostos que considerassem necessários. Também permitia aos seus presidentes escolher os funcionários públicos, aumentando aí muito o poder dos políticos locais, já que podiam com isso perseguir inimigos ou favorecer pessoas de seu interesse. Os presidentes de província, cargos similares ao de governador de estado na atualidade, eram nomeados pelo governo central. Porém, a atribuição de maiores poderes às assembleias legislativas provinciais garantiu certa autonomia local. O ato adicional de 1834 também estabeleceu que os regentes não poderiam fazer uso do poder moderador. O ato manteve aí o Senado vitalício, com poder permanente, e determinou a regência una, que começaria sob o comando de Diogo Feijó. O Rio de Janeiro seria a sede do governo. Ainda sobre o período da regência trina, vale destacar o Código de Processo Criminal, que definiu normas para a aplicação do Código Criminal de 1830, garantiu mais poderes aos juízes de paz, que podiam aí prender e julgar pessoas acusadas de cometer pequenas infrações, e criou também a figura do júri. Bem, aí vocês estão vendo a representação de fuzileiros da Guarda Nacional. Regências unas, bora lá, de 1835 a 1840. A primeira regência una foi a de Padre Diogo Feijó, durante aí os anos de 1835 a 1837. Em sua gestão, eclodiram revoltas como a cabanagem e a farroupilha. Feijó, ele teve pouco apoio político no período em que governou. Na década de 1830, também havia uma grave crise econômica com o declínio aí da produção do açúcar, que estava fortalecida até então. O café começava a despontar como item importante para a economia brasileira, contudo, ele se tornaria o principal produto de exportação nacional apenas nos anos seguintes. A população, de maneira geral, vivia em péssimas condições, em meio à pobreza e à falta de oportunidades. E diante desse quadro, sem resolver os conflitos internos que colocavam a unidade federativa em xeque, nem os problemas econômicos do país, Feijó renunciou. Seu sucessor foi Pedro de Araújo Lima, Marquês de Olinda. Diferentemente de seu antecessor, Araújo Lima promoveu ações de impacto no período, como a criação da escola militar, e ele ficou conhecido pelo fim das medidas liberais que vigoravam até então. Bom, gente, hoje vamos ficar apenas na metade do capítulo. Eu quero que vocês respondam a página 20, a página 22, que é o esquema, e na próxima aula daremos continuidade. Bons estudos e até a próxima.